Agora teremos então a nossa recapitulação da lição, não será um sermão, então eu quero que, por favor, vocês participem, né? Como já foi dito aqui, é só erguer o braço e o microfone irá até você. Nós estamos estudando este trimestre o tema Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados. É um convite mesmo para que a igreja atue no sentido social. Tem um texto no livro Beneficência Social em que Ellen White diz que o método de Cristo para alcançar os pecadores é o mais eficaz. Qual método? Ele se misturava com as pessoas, conquistava a confiança delas, servia suas necessidades e depois dizia, segue-me. Só que não podemos esquecer dessa última etapa, né, da ação de Jesus. Muitas pessoas ficam só no social, ficam só alimentando os famintos, o que é importante temos que fazer. É uma obrigação como cristãos e igreja. Mas se esquecermos daquele complemento do texto, que é o segue-me, nós não estamos completando a missão. Porque vamos minorar a fome, amenizar o sofrimento, mas no fim das contas as pessoas morrem. Não é assim neste mundo? Todos morreremos, se Jesus não voltar tão breve quanto a gente espera que volte. Então, além do pão físico, nós precisamos sim entregar o pão espiritual. Se o mutirão de Natal, se o Impacto Esperança, se o Vida por Vidas, se a ASA, Assistência Social Adventista, não entregarem o pão espiritual, não falarem da volta de Jesus, se os comportores não fizerem isso, nós não estamos cumprindo a missão, nem imitando Jesus. Porque depois de conquistar a confiança das pessoas, depois de mostrar que tem um amor desinteressado por elas, ele dizia, a fome verdadeira é saciada pela palavra de Deus. Eu me lembro de uma ilustração que eu vi uma vez, de uma guerra, havia um soldado cristão e um soldado ateu. Esse soldado cristão queria sempre levar a mensagem cristã da Bíblia para esse colega, esse amigo ateu, e ele não queria ouvir. Até que um dia, o soldado ateu foi ferido gravemente, e ali, atirado ao chão, o amigo cristão disse, amigo, eu posso pregar para você agora? E o colega disse, não, eu estou com frio, estou sentindo muito frio. O soldado cristão deixou a Bíblia do lado, correu em busca de uma manta, cobriu o amigo e disse, agora posso falar de Jesus para você? Eu estou com muita sede. Ele deixou a Bíblia, correu atrás de água, trouxe um cantil, deu água para o amigo. Posso falar de Jesus para você agora? Eu estou sentindo fome também. O amigo correu atrás de algum alimento, trouxe para aquele colega e perguntou, posso falar de Jesus para você? Agora você pode. Nós estamos numa guerra. E há pessoas sofrendo coisas imediatas nesse momento. Pessoas passando fome, pessoas passando privações, pessoas com depressão, pensando em suicídio. E como igreja precisamos atender essas necessidades. Precisamos nos envolver, ser sal da terra. Mas depois de resolver o frio, a fome, a solidão, nós temos que levar Jesus. Temos que falar da salvação eterna, porque no fim das contas somos todos mortais. E a lição desta semana, que tem como título o Clamor dos Profetas, ela faz aqui um apanhado geral, um resumo, né, da mensagem central dos profetas Amós, Miqueias, Ezequiel e Isaías. Quem leu hoje o texto do Reavivados por Sua Palavra, 1 Reis capítulo 4, viu que, mais uma vez, um dos planos que Deus tinha, o plano principal que Deus tinha para com Israel, é que essa nação fosse um exemplo para o mundo. Deus queria dar prosperidade para Israel, paz, harmonia, saúde, e colocou Israel justamente numa região geográfica que era a confluência entre continentes. Para sair da Ásia, para ir para a África, tinha que passar pela região de Israel. Para sair da Europa e passar para a África, a mesma coisa. Então, ao passar por ali, viajantes, governantes, perceberiam que aquele reino tinha algo de especial. E no capítulo 4 de hoje a gente viu que por algum tempo esse propósito divino se cumpriu. O rei Salomão, muito sábio, conquistou a paz com os vizinhos. Ele fez com que o reino prosperasse. E um momento muito especial, a gente vê isso quando a rainha de Sabá, lá na Etiópia, foi até Jerusalém para ver de perto o que está acontecendo aqui. Falam tão bem desse reino,
nas redes sociais da época, né? Falam tão bem desse reino que eu quero saber o que está acontecendo aqui. E ela ficou maravilhada porque Salomão falou de Deus para ela. E vocês sabem que na África há tribos que até hoje guardam o sábado, lá na África. Como eles sabem dessa mensagem, né? Como souberam? Como que o eunuco etíope, séculos depois, tinha lá um rolo de Isaías e foi também a Jerusalém para buscar mais conhecimento de Deus? Certamente a rainha de Sabá deixou ali a mensagem que ouviu de Salomão, né? Ela espalhou essa mensagem. Isso devia ter acontecido com o mundo inteiro. Era para essa luz brilhar, 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 alcançar o mundo. Então o Messias poderia ter vindo. Mas infelizmente, Israel não cumpriu o seu papel. E é por isso que Deus teve que enviar profetas, muitas vezes como mensagem dura, de repreensão. Não foi fácil ser profeta, muitos deles foram até mortos, perseguidos pelos reis, foram presos, mas tinham que falar dessa mensagem dura, mas que sempre, lá no fundo, tinha uma nota de esperança. Deus estava esperando que esse povo se convertesse, mas infelizmente o povo não entendeu essa missão. Eles quiseram guardar Deus numa caixinha só para eles. E aquele texto que diz, essa casa, o santuário, será chamada casa de oração para todos os povos, foi ignorado. E eles quiseram guardar só para si uma mensagem que era para o mundo. Hoje nós, Igreja Adventista, Igreja Cristã, somos Israel espiritual, não somos? Não cometamos os mesmos erros. Essa igreja não é só para nós. Essa mensagem não é só para nós. E os profetas continuam clamando hoje também, por meio dos escritos, e cada vez que um servo de Deus se levanta para falar dos escritos, ele está exercendo um papel profético. E nós, como igreja, temos que ter uma atitude de humildade, de aceitação e de colocar em prática aquilo que ouvimos. Bom, profetas foram seres humanos falhos como nós, mas pessoas que buscavam a Deus e foram usados como canais para transmitir a palavra de Deus ao povo. Outra coisa, a lição desse trimestre, especialmente também essa semana, fala muito em justiça social. E alguns confundem, eu já vi até gente falando assim, essa lição está muito marxista. Isso é um anacronismo, né? Porque o marxismo existiu bem depois dessa mensagem. Isso aqui são 500, 600 anos antes de Cristo. Na verdade, o marxismo se apropria de verdades bíblicas para levar avante alguns outros propósitos. Não vem ao caso aqui agora falar sobre isso, mas o fato é que a lição não é marxista, porque ela existe, essa mensagem existe muito tempo antes. E é interessante notar como o propósito de Deus para Israel era muito mais justo do que as nações em redor. Por exemplo, havia escravos em Israel? Ainda havia. Deus vai educando o povo aos poucos. Quando Jesus vem, não há mais poligamia, não há mais escravidão, nem por dívida. Então Deus vai educando o povo aos poucos, um povo que tinha sido escravo no Egito pagão, com um monte de ideias erradas. Deus vai pedagogicamente educando esse povo. Então ele diz, ok, se ainda há escravos, mas esse escravo ficará apenas X número de anos com você, um número limitado de anos. E depois ele vai ser solto e poderá levar inclusive dinheiro com ele. Se ele gostar muito de você, ele pode ser seu servo para sempre. Aí tinha aquele costume de furar a orelha e ele seria um escravo voluntário. Se isso havia, é porque os senhores eram justos, né? Além disso, os escravos de Israel tinham direito ao sábado. Eles podiam guardar o sábado, deveriam guardar o sábado. Se fossem espancados, o Senhor daria conta disso. Então eles tinham que ser bem tratados. Agora, analise como eram os escravos das nações em redor. Eram objetos, eram mercadoria. Um judeu podia vender sua terra para poder sair de uma situação apertada, de dívidas, sim, mas após 50 anos a terra voltava para a família. Isso evitava o latifúndio. Não havia latifundiários em Israel. Não deveria haver, pelo menos. Não deveria haver pobreza em Israel. Era para ser uma nação justa, uma nação em que houvesse prosperidade e uma relativa igualdade ali entre as pessoas. Mas eu repito, infelizmente, esse povo se distanciou dos propósitos de Deus e começou a haver pobreza em Israel, começou a haver injustiça em Israel, começou a haver suborno, começou a haver propina. Nossa, parece um outro país. Eu já vi falar desse país. Há um país aí hoje, ou alguns países, né, que precisam muito dessa mensagem.
precisam muito ouvir a voz profética, porque a coisa continuou na história. Tudo começa, vamos então à lição de domingo, quando Israel, em lugar de querer ser o que Deus queria, começou a invejar as nações em volta. E pediram, nós queremos um rei. Já pensaram como Deus deve ter ficado magoado com isso? Ele queria ser o rei. Era para ser uma teocracia perfeita. Deus dirigindo a nação, que coisa mais linda. Eu queria muito morar num país desse, eu vou morar um dia. Numa monarquia perfeita, numa teocracia universal. Nós vamos morar um dia nesse mundo. Era para ser lá já. Não, nós queremos um rei que nem o deles lá, ó. Ele monta num cavalo branco, ele é bonito, ele tem um palácio. Nós queremos aquilo. Deus, magoado, ainda ajuda. Tá bom, eu vou ajudar a escolher o rei para vocês. Olha que coisa, né? Deus sempre andando 1 milha, 2, 3 a mais. Eu vou ajudar a escolher o rei para vocês. Só que Israel não parou só na inveja do rei. Ele começou a invejar um monte de coisas, começou a imitar as nações em redor. E justamente por isso Deus então começa a usar o ministério profético, para mostrar as diferenças. Pergunto a vocês agora, nós como Israel moderno, corremos também o risco de imitar as nações? Vocês acham que sim ou não? Me ajudem, em que sentidos podemos estar querendo imitar as nações, quando temos uma mensagem tão linda que não precisamos realmente fazer isso? Imitar. Em que aspectos, agora se vocês quiserem participar, já falei muito aqui na introdução, em que aspectos, à semelhança do Israel antigo, nós como igreja hoje podemos estar correndo o risco de ignorar o profeta, e o nosso profeta, moderno também, e abraçar costumes pagãos? Com a palavra, vocês. Idolatria. Lá vem o microfone, acho que é melhor porque... até para que nossos amigos das redes sociais possam acompanhar também. Vocês estão falando para o mundo agora, tá? Não é só para essa igreja. Eu estou falando da idolatria. Quando a gente fala de idolatria, Michelson, geralmente a gente pensa já em deuses Estátuas. Constituídos de estátuas, mas existem outros deuses que nos traem objetos, posses, jogadores de futebol, cantores, artistas. Nós temos que ter muito cuidado. E isso aí é uma tendência de nós seguirmos também os costumes lá de fora. Muito bem observado, né? A idolatria hoje não se traduz mais como adorar talvez uma estátua, né? Um poste ídolo, como Israel tinha a tentação de cometer muitas vezes. Mas há idolatrias atuais também, né? Você mencionou aí artistas, pessoas importantes, talvez o dinheiro, eu diria até figuras da igreja. Escrevi recentemente um artigo sobre isso. Não idolatremos seres humanos, eles são falhos. De repente eu coloco a minha atenção toda num pastor, num líder, e se ele cai? E isso acontece, infelizmente. Aí minha fé vai por água abaixo? Não. A minha fé tem que estar depositada em Cristo unicamente. Só Ele é digno do meu louvor e minha adoração. Não idolatria, adoração. Não idolatremos, porque isso foi um pecado grave em Israel, denunciado muitas vezes pelos profetas, né? Quem? Irmão. Pastor, ontem o senhor falou sobre dependência e independência. O povo de Israel, em algum momento, quis não ser mais dependente de Deus. E esse pode ser um risco que nós, né, como Israel moderno, podemos cair nessa armadilha de achar que nós, como igreja, já temos toda a mensagem, já sabemos muito, e perder a dependência de Deus. Então eu creio que, fazendo um link entre todas essas coisas, é muito, muito importante isso aí. Aí é um risco laodiceano, né? Eu já estou rico, já tenho todo o conhecimento, não tenho falta de nada, quando na verdade somos tão carentes, precisamos desesperadamente do ouro, das vestes brancas, do colírio, né? Para reconhecer a nossa condição espiritual. Então, não imitemos o mundo naquilo que é de ruim no mundo, mas ouçamos a voz profética, leiamos a Bíblia, conheçamos o Espírito de profecia, temos tudo o que é necessário ali para poder viver bem, em paz, de forma próspera e justa. Amós, vamos começar pelo primeiro profeta aqui da lição. É interessante, né? Porque Amós,
ele começa, ainda sobre a introdução? Só Ok. um detalhe que às vezes a gente pensa em imitar só o que é ruim, mas o que aparentemente é bom também, como conceito de amor hoje. Né? Existe uma ideia de que devemos amar a todos e incluir, só que de uma forma muito distorcida. E nós estamos absorvendo isso também. Bem né? lembrado, né? O inimigo ele é sagaz, ele é astuto, né? Então, é claro que com um povo que conhece um pouquinho da Bíblia, ele vai ser muito mais sutil. E às vezes até uma ideia de justiça social equivocada pode ser um perigo, né? Amós, ele começa denunciando as nações vizinhas. Olha como ele é sábio, claro que inspirado por Deus, ele começa de longe e vai aproximando a sua mensagem. Ele começa denunciando a Filístia, a Síria, a Fenícia, Edom, Amon e Moabe. E aí os israelitas batem palma. É isso mesmo, aqueles povos não prestam. Senta a lenha neles, Amós. É isso aí. Aí Amós começa a falar, denunciando o povo de Judá, lá do sul. É isso aí, Amós, tem que falar desse povo mesmo. Se separaram da gente, estão idolatrando também, como as nações vizinhas. Senta a lenha no pessoal lá do sul. E aí Amós fala deles, do povo do norte, né? Dos israelitas mesmo. Aí assim, agora é para vocês. Vocês denunciaram eles, né? Vocês gostaram do que eu falei contra aquele povo lá, gostaram do que eu falei contra o povo do sul, agora senta aí e escuta. Vocês também estão fazendo isso. Especialmente, eles praticavam violência, opressão aos pobres e suborno. Eles tinham coragem de ir ao templo, oferecer sacrifícios. Vamos atualizar? Eles tinham coragem de vir ao culto, né? Devolver o seu dízimo bonitinho, tinham talvez cargos na igreja, mas viam o oprimido vizinho, talvez, e não faziam nada. Eles desprezavam, talvez, aqueles que eram mais carentes de misericórdia, que eram as viúvas, os pobres, os estrangeiros. Havia já xenofobia, né? Preconceito étnico, desprezavam. E aqui fala até de suborno também. Eram injustos, eram hipócritas, portanto. Mais uma repreensão forte aqui. Acho que eles tiveram que engolir isso aqui, porque ao acusarem os primeiros denunciados pelo profeta, eles tiveram que reconhecer que eles também estavam vivendo de forma bem parecida com aqueles povos. Porém, como eu disse para vocês no começo, os últimos versículos da profecia de Amós indicam uma futura restauração do povo de Deus. Ellen White escreveu que em sua hora de mais profunda apostasia e maior necessidade, a mensagem de Deus a eles foi de perdão e esperança. Profetas e Reis, página 283. Que bonito, né? No fundo, sempre há esperança. E se Deus mandou repreensão, não era apenas para mostrar a condição deles. Era para que eles percebessem realmente a sua condição e mudassem, e se arrependessem. Depois do exílio, Deus sempre insistiu, nós vamos ver isso depois com Ezequiel, Deus insistiu para que eles fossem, insistiu novamente, né? Para que eles fossem aquilo que ele havia planejado, uma nação justa, uma nação correta, ainda que com um rei humano, mas uma nação boa para que as pessoas se atraíssem por essa mensagem e pudessem ser salvas. Amós começa dizendo, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou um boiadeiro, um colhedor de sicômoros. Ele começa dizendo que, quem sou eu? Né? E no entanto Deus usou poderosamente esse homem. Quem sou eu também? Quem é você? Mas Deus pode usar você, não pode? Deus não pode me usar? Pode. Então se ele usou um boiadeiro que nem esse senhor chamado Amós, ele pode nos usar também. Poderosamente, não importa quem você seja, de onde você tenha vindo, qual o seu grau de instrução. Se você se colocar nas mãos de Deus, como Amós, você pode ser usado poderosamente por ele. Miqueias, vamos lá? É o verso principal da lição, Miqueias 6:8, que diz, vamos dedicar um tempinho para esse verso? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas Deus deseja que nós tenhamos em nossa vida. Número 1, pratiquemos a justiça. Número 2, amemos a misericórdia. E número 3, andemos humildemente com o nosso Deus. Eu gostaria que alguém comentasse esse verso agora. O que você achou? Aqui está escrito verso para memorizar, né? Acho que você memorizou, né? Espero que sim. Se você memorizar toda semana, são 50 e poucos versos num ano. Olha que bom, guardados aqui.
Quando não tivermos mais a Bíblia na mão, ela estará aqui. O que você entendeu dessa mensagem de Miqueias, que às vezes vira, como diz a lição, apenas um slogan, né? Muito bonitinho para repetir, para decorar, mas na prática, o que significa colocar em prática essas 3 coisas? Ali, a irmã. Microfone. Vai lá, John Andrews. Não, Tiago White, né? Rapidamente chegando ali a irmã. Muito bem. Eu acho muito interessante esse verso, porque às vezes a gente fica esperando o momento certo para dar as coisas para Deus. Né? Eu ainda não sei tocar muito bem, vou esperar a hora que eu estiver tocando muito bem, aí sim eu vou louvar a Deus. Eu ainda não tenho aquele salário muito bom, eu vou esperar o tempo certo para eu devolver o dízimo. E aqui, antes desse verso, ele começa a falar, ele fala: com que apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. E ele começa a falar com vários holocaustos. E aí depois ele fala: não, gente, não é isso que Deus quer. Ele quer coisas simples. E às vezes a gente usa esse verso e fala: nossa, olha como é que Deus quer que eu seja. Mas na hora de entregar, a gente fica esperando. Não, quando eu tiver algo bem grande, aí eu vou entregar minha vida a Deus, porque eu vou ter algo bem legal para devolver. A primeira coisa que ele pede é: dá-me, filho meu, o teu coração, né? Primeira coisa é o coração. Se a gente entregar o coração, tudo mais será entregue facilmente, né? A vida, as posses, nossos talentos, não é? Mas ainda sobre Miqueias 6:8, o que vocês acharam desse verso, hein? Que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Irmão. Michel, é um prazer vê-lo de novo aqui na igreja. Prazer é meu. Cheguei agora, mas eu gostaria de comentar rapidamente o verso e te fazer uma pergunta. Deus, ele não pode agir num coração cheio de orgulho, um coração cheio de prepotência, a pessoa que se acha muito alta, muito sábia. Deus não pode agir num coração assim. Então, num coração humilde. Deus, ele começa a dar evidências assim na sua vida, da existência dele, para que você possa reconhecê-lo como seu criador, como doador, você sentir dependência dele. Então, a partir do momento que você começa a sentir essas evidências de Deus na sua vida, e você passa a agir humildemente, Deus te usa poderosamente. Ele quer que a gente reconheça isso, primeiramente, sobre o verso. Eu queria te perguntar, dentro dessas, a gente está falando dos profetas, como você vê o trabalho dos profetas, na verdade, assim, porque há muitas pessoas que ligam o trabalho dos profetas como se a palavra fosse deles, e não de Deus. Ou seja, o profeta morreu, pronto, morreu também a palavra dele, morreu o tempo dele, é como se fosse só para aquela época. E hoje nós vimos esse versículo, que é realmente um versículo atual para a nossa vida. Hoje nós encontramos muitas pessoas que, elas no trânsito, elas não têm paciência, a velocidade da informação está sendo muito grande e elas acham que deve responder também dessa mesma forma. Como você pode comentar um pouco mais sobre isso? Obrigado, irmão. Vou começar pela pergunta e depois comentar o seu comentário, né? Não, a mensagem profética não ficou lá no passado, embora a lição termine aqui na sexta-feira dizendo o seguinte: a função da profecia é geralmente vista como predição de futuro. Falou em profecia, já se pensa no futuro, né? Porém, o foco dos profetas estava no mundo em que eles viviam. Isso muda a sua percepção da função da profecia? Veja, obviamente que muita coisa que os profetas escreveram, usados por Deus, se refere ao futuro. Mesmo Ellen White, né, que dedicou tantas e tantas páginas para falar sobre educação, sobre saúde, sobre a igreja presente, também fez algumas profecias bem interessantes. Então, óbvio que a mensagem profética tem que ver com o futuro, mas geralmente ela está focada mais na situação presente mesmo, para resolver problemas do momento ali entre o povo de Deus. Então, a mensagem do profeta, ela vem de Deus. Ele é inspirado por Deus. Diferentemente de nós, que não somos profetas, que somos iluminados por Deus. Tecnicamente, a diferença é essa. Nós somos iluminados, mas não quer dizer que o que eu estou dizendo aqui agora é inspirado por Deus, que venha diretamente, né, de Deus, assim, nesse sentido. A inspiração é diferente. O profeta é um mensageiro cujas ideias foram banhadas
pela mensagem de Deus, de tal forma que, como dizem alguns, é a palavra de Deus em sotaque humano. É um instrumento humano, mas que transmite a vontade de Deus. Eu gostei do seu comentário, irmão, porque você inverteu a ordem aqui de Miqueias 6:8 e começou pela humildade. Andes humildemente diante de Deus. Se eu não for uma pessoa humilde, reconhecendo minha limitação, minhas limitações, minha pequenez e pecaminosidade, eu não jamais conseguirei agir com justiça e jamais conseguirei aplicar a misericórdia. Olha o que o profeta diz, gente. Pratiques a justiça. Se eu não for humilde, eu corro o risco de pensar assim: eu sou justo, eu sou melhor que você, eu não como carne, eu não assisto isso, eu não faço aquilo, eu sou melhor que você. Quem disse que fazer essas coisas me torna melhor que você? Ou que alguém que está na sarjeta agora? Diante de Deus somos todos iguais. Mas o ser humano sem o Espírito Santo de Deus, sem a humildade, passa a se achar superior porque faz algumas coisas. Aí o segundo item diz: ames a misericórdia. Por quê? Porque se eu for justo assim, sem humildade, eu começo a atacar a igreja, os líderes. Eu viro uma pessoa ácida, intragável. Eu vou aplicar a justiça aos outros. Então ele diz: mas você tem que amar a misericórdia. Então eu posso ser uma voz profética acusando? Posso, mas eu tenho que fazer isso com misericórdia, com amor pela igreja. Eu não vou dar as costas para a igreja para condená-la. Eu sempre penso em Caleb e Josué nessas horas. Eles tiveram que voltar para o deserto por causa do castigo de Deus, mas não saíram da igreja. Eles podiam entrar na terra porque eles foram justos, mas eles voltaram com a igreja. Eu penso em Moisés, quando Deus falou assim: Moisés, eu vou fazer de você uma nova nação e vou destruir esse povo. Moisés: não, Senhor, por favor, me risca do livro. É o teu povo. Então Moisés intercede. Ele não saiu da igreja. Amós, Miqueias, Ezequiel denunciaram os pecados da igreja, mas não saíram da igreja. E hoje tem um monte de gente dissidente que vira as costas para a igreja e começa a atacar a igreja. A menina dos olhos de Deus. Em lugar de estar junto com a igreja, em lugar de lutar com a igreja dentro dela, para tentar consertar o que pode ser consertado pelo poder de Deus. Esse verso é muito importante, irmãos. Se me faltar humildade e misericórdia, eu vou ser um crítico, eu vou ser um dissidente azedo, só atacando a liderança da igreja e o povo de Deus. Mas se eu for uma pessoa cheia de misericórdia, cheia de humildade, eu vou ser justo, mas da forma certa. Justo porque sou justificado por Cristo. E vou tentar, como os profetas, com amor, consertar o que puder ser consertado na igreja. Tentar, com amor, salvar os que podem ser salvos na igreja. Eu jamais vou sair desse barco. E que Deus me cale se algum dia eu voltar as minhas armas contra esse povo, porque é o povo de Deus. Quem levantou a mão? Mais aqui, irmão. Pastor, quando eu ouço tudo isso, eu agora entendo quando Gandhi um dia disse que não era cristão por causa dos cristãos. Porque o cristianismo, na sua essência, é tudo isso aqui. É isso que verdadeiramente nós precisamos. Não adianta eu conhecer profundamente a palavra e conhecer do Espírito de profecia se eu não exercitar tudo isso aqui. Esse aqui é o cristianismo na essência. É o âmago do cristianismo. É o âmago, é o cerne. Por isso, acho que o autor foi muito feliz ao colocar Miqueias, esse verso de Miqueias como o verso principal da lição. Nosso tempo está correndo muito rápido, eu não quero prejudicar o pregador, senão ele pega no meu pé. E ganhei mais 10? Olha que bênção. Vamos para Ezequiel. Alguém quer comentar Miqueias ainda? Ali? Você, Okay. muito breve. Que nesse texto a característica que mais me chama a atenção aqui, que eu acho que é a mais difícil do homem copiar de Deus, que é a sua justiça. Então, a justiça de Deus é uma característica incopiável, a não ser que você receba disso dele, ser realmente justo como ele é justo. Então, disso tudo aqui, a gente só vai conseguir se tiver a humildade de reconhecer que a gente não tem, que a gente tem que pedir isso a Deus. Amém. Muito bom, muito bom. Ezequiel. Olha que interessante, Ezequiel menciona Sodoma. Por que mesmo Sodoma foi destruída por Deus? Fala sério assim, primeiro pecado que te vem à mente quando você pensa em Sodoma. Pecados sexuais, né? Afinal, quando os anjos apareceram para tirar Ló, meio que à força, né? Os homens de Sodoma quiseram ter relações com os anjos. Achavam que eram forasteiros, né? Queriam ter relações com aqueles homens.
Então a gente já pensa nisso, né? Pecados sexuais, e claro, está no pacote. Deus colocou um basta nessas coisas. Só que o profeta menciona outros pecados ali junto com esses pecados de ordem sexual. Quais? De novo, soberba, fartura, e geralmente a fartura convida o pecado, né? Muita estabilidade, muita prosperidade, muita fartura, geralmente são problemas, né? Próspera tranquilidade, uma cidade grande, com tudo que eles queriam, né? Não amparavam o pobre e o necessitado. Você percebe? Junto com pecados sexuais, que geralmente são os que mais se destacam, mais agridem, né? Deus coloca também ali o quê? A injustiça social, o desprezo para com os pobres, a desigualdade. Por causa de tudo isso, Deus exemplarmente puniu Sodoma e Gomorra. E o profeta Ezequiel menciona o caso aqui dessa cidade e destaca esses pecados, né? Eu quero que alguém leia para mim, com voz de locutor agora, Ezequiel capítulo 34, verso 16. Vou ficar só com o 16. A lição pediu que nós lêssemos aí do 2 ao 4 e do 7 ao 16, mas eu creio que o 16 resume todo esse conteúdo aí. Ezequiel 34, verso 16. Quem quer ler? Você, jovem? Muito bom. Lê para nós, o microfone está chegando aí a você. E prepara, como dizem, prepara o lombo que aí vem chicotada. Prepara, porque isso aí toca especialmente aos líderes agora. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei, a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las ei com justiça. É pecado ser gordo, então? Olha como é perigoso tirar do contexto os textos, né? Até ali ele vem falando de quem? Pastores, líderes que usam as ovelhas para se beneficiar, que engordaram enquanto elas emagreciam. É esse o contexto, tá? Por favor, não vamos distrair do contexto e gerar pretextos e preconceitos, né? Ele condena aqui líderes que só pensam em si mesmos. Enquanto os líderes se refestelavam com as ofertas, com o trabalho das ovelhas, elas sofriam. E aí o profeta fala de Jesus nas entrelinhas. Ele diz, eu mesmo, Deus está dizendo, né? Eu mesmo vou cuidar delas. Eu vou vir e pegá-las no colo. Eu vou amparar as ovelhas fraquinhas. E vocês, ovelhas gordas, quem são? Os líderes injustos e aproveitadores, eu vou matar. Eu vou destruir. Uma condenação muito clara para com os líderes, os sacerdotes, os líderes naquele momento na história, que estavam realmente ocupando uma função que não deveria ser deles, porque eram injustos, porque eram subornáveis. Isso aconteceu claramente no tempo de Cristo, né? Quando a própria liderança judaica, ela rejeita o Messias. Um erro histórico é a gente continuar condenando os judeus por uma culpa que eles não têm hoje, né? Tirar do contexto a coisa. Quem que condenou Jesus? Alguns líderes judaicos do século I. Ponto final. Não foram os judeus que mataram Jesus, né? Isso é despertar outro preconceito que não é correto. Não foram os romanos de hoje. Você vai viajar para a Itália hoje, vai para Roma e começa a dar tapa nos romanos. Você matou Jesus. Hã? Como assim? Não foram os romanos de hoje. Mas, extraindo para o nosso tempo, vem também aqui um recado para nós que somos líderes na igreja. Não importa se é ancião, se diretor de departamento, se pastor, se editor. Nós temos que cuidar das ovelhas. Nós temos que, se preciso for, dar a vida pelas ovelhas e não arrancar o couro das ovelhas. Estamos aqui para servir, como Jesus esteve. Ele veio para servir. O recado é muito claro. Isaías. Alguém lê para mim agora Isaías capítulo 5, verso 8, por favor. Isaías capítulo 5, verso 8. Quem quiser ler, levante a mão, o microfone vai até você. Isaías 5, 8. Ok. Um coralista, que bom. Agora com a voz musical. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam danos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país.
Olha a acusação contra o capitalismo selvagem. A Bíblia ataca o marxismo, mas também ataca o capitalismo selvagem. Ai de vocês que acumulam casas e terrenos, até chegar o momento que não vai ter terreno para outros. Você acumulou tanto que sobra migalha para os demais. Não é assim a condição do mundo hoje? Uma minoria pequena tem bilhões, não vão gastar isso nunca. Nenhuma vida inteira não consegue gastar tanto dinheiro. Enquanto a maioria imensa do mundo tem quase nada para viver. Enquanto há multidões, bilhões de seres humanos que vivem com migalhas. É uma condenação a esse tipo de desigualdade terrível. É óbvio que nós somos convidados pela Bíblia para produzir com o suor do nosso rosto, né? Para oferir os ganhos do nosso trabalho. Mas há aqueles também que injustamente acumulam. E Deus denuncia essas pessoas. A mensagem de Isaías é dura, é forte, com relação a essas injustiças que estavam acontecendo naquele tempo, no meio de uma nação que deveria ser justa. No meio de uma nação em que todos deveriam ter o que fosse suficiente para viver bem. Ter a sua casinha, ter o seu terreno, ter as suas posses necessárias, né? O suficiente para viver. Mas entre os israelitas começou a haver esse tipo de coisa, a acumulação. Sabe por que nenhum sistema político vai resolver o nosso mundo? Você sabe? Você sabe por que não vai ser o capitalismo, não vai ser o socialismo, não vai ser sei lá o quê, que vai resolver a situação do mundo? Porque a situação do mundo não está nos regimes políticos, está no coração humano. Não sei se você já leu aquele livro A Revolução dos Bichos, de Orwell. É muito interessante. Havia uma fazenda em que homens, seres humanos, controlavam tudo. Eram os senhores do pedaço. Eles tinham conforto, eles tinham banheira com água aquecida, tinham sala de estar, comida farta, e os porquinhos, as galinhas, os boizinhos, só ganhando miséria, migalhas, vivendo mal. Até que os bichos fazem uma revolução proletária, a ilustração é muito clara, né? Tomam o poder e expulsam os homens. Legal, agora os pobres vão dominar o pedaço e vamos dividir tudo de forma equânime, de forma justa, mas os porcos tomam conta da casa dos homens. Enquanto os boizinhos, as galinhas, as cabras, continuam comendo o que resta, os porcos estão lá dentro, usando a banheira dos homens, no sofá dos homens, comendo do bem e do melhor. Não mudou nada, só trocou o poder. Isso acontece também no nosso mundo. Alguns líderes socialistas, né, de países comunistas, donos de ilhas, enquanto o povo passa fome, eles estão lá comendo em restaurantes de 5 estrelas. O que acontece? O ser humano é podre. O ser humano tem um coração pervertido. O ser humano não é convertido. A única solução para esse mundo seria todo mundo se converter. Aí sim, o socialismo daria certo. Aí sim, um capitalismo, sei lá de que tipo, daria certo. Mas isso não existe, é utopia. Todo mundo se converter, isso se chama céu. Só que no céu vai ser uma monarquia perfeita. Aí vai dar certo. Deus vai ser o rei, e você vai ter uma casa no campo, você vai poder fazer como você quiser, vai ter um apartamento na santa cidade, porque Jesus preparou para você, você vai ter o que você vai precisar, todo mundo vai ter igualdade, só no céu. Aqui na terra é inútil a gente ficar brigando por bandeiras políticas, por quê? Porque aqueles que assumem o poder são corrompidos, se deixam corromper, ou não são convertidos. Não vai dar certo, gente. Não seja iludido por promessas humanas, porque elas são falhas, limitadas. Temos que fazer o que pudermos enquanto estamos aqui, temos. A lição faz um convite nesse sentido. Vamos tentar ajudar os mais fracos? Vamos. Vamos tentar minorar o sofrimento das pessoas? Vamos, temos que fazer isso. Mas enquanto Jesus não vem, façamos a nossa parte. Isaías termina, aqui diz assim a lição, que ao longo do livro de Isaías, uma parte significativa da atenção do profeta é dada à proclamação da vinda do Messias. Aquele que finalmente restabelecerá o reino de Deus na terra e trará consigo justiça, misericórdia, cura e restauração. Isaías não era um iludido. Ele denuncia os pecados, ele fala do que estava errado, mas ele termina, não é que termina, no capítulo 9 ele já fala isso, mas depois dos 53 para frente, aí é o Messias, né? O servo sofredor. Ele dá ênfase à solução real para esse mundo, e definitiva.
o Messias, o Salvador, quando ele vier, trará justiça eterna, trará satisfação para todos os nossos anseios. Enquanto ele não vem, sejamos profetas, profetisas, sejamos aqueles que denunciam, mas que também anunciam. Não basta denunciar, tem que anunciar o reino. Sejamos aqueles que não se conformam com as injustiças, mas no espírito de humildade, mansidão e misericórdia, façamos a nossa parte como igreja e como indivíduos também, em nossa família, em nossa comunidade, em nossa igreja. Como disse alguém, sejamos cristãos, afinal de contas. Você não precisa ser marxista, você não precisa ser capitalista, você não precisa ser de esquerda nem de direita. Você só precisa ser cristão, porque se você for cristão bíblico, você estará agindo de forma correta, de acordo com a vontade de Deus. Que Ele nos abençoe e nos ajude a ser a igreja dos sonhos dEle, o Israel moderno com a sua missão profética. Amém.